o pré, né, vimos a mesa, e agora vamos ver os sistemas de gravação. Né? E o que a gente tem hoje são os sistemas de gravações digitais. Tá? Vamos ver um pouquinho da história, como isso evoluiu, para entender qual é a relação desses sistemas com o computador e poder saber como isso funciona, né? Já que vocês vão trabalhar com computador direto, vocês precisam saber como esse aparelho, né, esse equipamento funciona, como é que são as limitações deles, enfim, né, para ter um pouco mais de conhecimento da ferramenta de trabalho de vocês, ok? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu tenho um histórico aqui que eu acho interessante vocês verem. Vocês conseguem ver a tela? Tá. Bom, essa é uma história de como começaram os primeiros sistemas de gravação digital em computador, ok? Então a gente tem, em 1984, dois caras que resolveram montar um negócio para poder arrecadar dinheiro para pagar os custos, né, da produção da banda deles. Né? Esse Peter Gotcher e o Ivan Brooks. Né? O que eles faziam? Na época se usava muito bateria eletrônica, né, nas produções musicais. E duas delas muito utilizadas eram a Trumulator e a Oberheim DX. Eu não sei se vocês conhecem essas baterias eletrônicas. Deve, inclusive, até haver os simuladores dessas baterias em formato de plugin, ou VST, alguma coisa desse tipo. Tem? Vocês conhecem? Enfim, nessa época, todo mundo... houve uma febre de usar bateria eletrônica. Então, as opções disponíveis na época eram essas duas. E o que é que acabava acontecendo? As músicas ficavam todas com os mesmos sons de bateria. Né? E isso começou a incomodar, porque ficava tudo meio igual. Né? Aí esses dois caras começaram a gravar sons de bateria, samplear sons de bateria, e gravar isso num chip que eles produziam, né? Não produziam o chip fisicamente, né? Mas eles produziam esse chip com esses sons diferenciados e vendiam para que esses chips fossem trocados pelos produtores em suas próprias baterias eletrônicas, com outros sons diferenciados, enfim. E eles venderam muito, né, e ganharam muito dinheiro com essa história. Aí eles começaram a perceber que eles tinham um negócio interessante pela frente, né, e começaram a trabalhar no desenvolvimento de software e de hardware para áudio, baseado em chip e em computador. Esqueceram da banda e montaram um negócio. Eles esqueceram, o Fernando está perguntando se financiar a banda. Eles acabaram esquecendo da banda, porque a grana foi tanta e eles optaram por um outro caminho. Né? E como estavam, né, em Silicon Valley, eles estavam obviamente no lugar certo, né? E começaram a trabalhar em outros projetos, né? Como desenvolver, por exemplo, né, um software para edição de sampler, né? Isso foi em 86. Então, antigamente, para você editar um sampler, você tinha que editar na janelinha minúscula do sampler, né?
que na época era um aparelho com 2 unidades rack, né? E você editava isso na janelinha que tinha na frente do aparelho. Uma coisa horrorosa, assim, né? Uma janelinha de 5 centímetros de altura por 4 centímetros, 5 de comprimento por 4 centímetros de altura, ou seja, minúsculo. E é ali que você editava o sampler. Aí, vendo essa necessidade, eles desenvolveram um software para ser instalado no Macintosh e você poder editar o sampler numa tela, o que foi uma coisa fantástica, né, para quem fazia isso. Em 87, eles desenvolveram um software para edição e síntese FM, né, para Mac. Por que nessa época se desenvolviam as coisas só para Mac? Porque Mac, na época, era um computador muito mais desenvolvido, ou seja, ele já era realmente um computador, né, pessoal, com um funcionamento estável, né, um sistema operacional estável. Então era muito mais fácil desenvolver softwares, né, para esse computador do que para algum outro, que ainda estava engatinhando. Aí em 88, isso, né? Aí a gente vai chegar no primeiro DAW, né, que foi o Sound Tools 1. É o que o Fernando está perguntando, né? É uma placa de som para Mac permitindo edição em estéreo. Uma interface com conversor analógico digital era ligada à placa do som no bus, ou seja, tinha uma placa interna dentro do computador dedicada, né, para áudio e ligada a uma interface onde tinha os conversores com um par de entradas estéreo, né, LR, e um par de saída. Então essa foi o primeiro gravador digital baseado em computador. 2 canais. Nessa época, já estavam praticamente lançando o Haddad. O Haddad foi um aparelho... Eu cheguei a falar do Haddad para vocês. Haddad. Falei disso com vocês, não? Mostrei alguma foto? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Haddad é esse cara aqui, ó. Aparelho... Um aparelho produzido pela Lesis, que é uma marca que vocês conhecem. Ele é um gravador digital de 8 canais, só que grava em fita de Super VHS. Ou seja, não era baseado em computador. Ou seja, ele não tinha um software que aparecia, né, no vídeo, enfim. Ele era um gravador, né, que gravava numa fita, os dados numa fita. Essa foi uma solução para poder ter multitrack já nessa época, porque os computadores ainda não davam conta disso, né, de gravar em multitrack. Tanto que nessa época a gente estava ainda com as downs de 2 canais. Aí lançaram a Audio Media 1, uma placa no bus era um tipo de barramento, ou seja, um tipo de encaixe da placa, né, de som dedicada, né, que é a Audio Media 1, na placa-mãe, com 2 entradas e 2 saídas analógicas para Mac também, né? E esse tipo de placa, ele não precisava de interface externa, na própria placa já existia o próprio... Opa.
Fernando está perguntando se antes disso era gravado direto na fita. Tinha os sistemas analógicos ainda, né, gravação em fita, e tinha esse Haddad que gravava dados na fita, né? Ou seja, havia a conversão analógico digital, mas em vez de ser gravado num hard disk, era gravado numa fita de VHS. Né? Bom, seguindo. Aí em 91, o Sound Tools 2, né? Com 4 canais, uma placa dentro da máquina, né? Com 4 canais, 4 entradas, né? E 4 saídas. Também com conexão digital a ESBU e ESP-DIF. Isso é algo que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, esse tipo de conexão. E esse sistema incluía uma interface externa para todas as conexões. Ou seja, as conexões não eram feitas diretamente na placa. Tinha um cabo ligado numa interface, e nessa interface as conexões. Okay? Pro Deck Edit, né, que foi o precursor do software Pro Tools, com 4 canais para edição e gravação. Esse era o software que funcionava no Sound Tools 2. Né? Aí em 92, o primeiro Pro Tools, né, primeira versão do software, incluindo o DigiDesign Audio Engine, que era um programa, né, de funcionamento interno que fazia o streaming do áudio. Em 92, relativamente novo, 92, 2002, tem menos de 20 anos. Né? 92, 2002, 2012, 38 anos. É isso? 92, 2002, 2012, 2022. Eu acho que tinha muita gente que não era nascida ainda, né? Então, essa coisa já tem relativamente... Para mim é uma coisa mais nova, mas para vocês acho que não tem essa referência, né? Porque muitos de vocês já não eram nascidos ainda. Né? Bom, e finalmente, né, veio a Audiomedia 2, que era uma placa com novo barramento, né, 2 entradas e 2 saídas, e em 94 Pro Tools 3 com o sistema TDM, né, sistema de gravação de 16 canais e edição com plugins, que funcionava com placas dedicadas, né, instaladas dentro do computador. O que na verdade quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que apesar do Mac, na época, ser um computador bastante evoluído para a própria época, né? Ele era muito lento, né? E não conseguiria fazer esse trabalho de gravar 16 canais. Então eles inventaram uma solução que foi, né? Que já estavam usando inclusive, de colocar uma placa dedicada dentro desse computador para que isso fosse usado junto com o processador do computador e aí permitindo que a máquina conseguisse realizar a tarefa, né, de gravar e editar 16 canais e dar play em 16 canais simultaneamente. Então a ideia, na verdade, de colocar quase que um computador dentro de outro computador, só que esse computador instalado é um computador que só funcionava para áudio, né, dedicado. Então, se você tivesse se você abrisse Pro Tools, aí o que acontecia? O software se ocupava dessas placas, né, e fazia com que elas funcionassem para o programa. Okay? Essa foi a alternativa para poder fazer a coisa acontecer, porque sem isso seria impossível, né, trabalhar com multitrack, baseado em computador. E em 97 teve o Pro Tools 24,
né, já gravando com 32 canais, também com as placas dedicadas, e conversores que funcionavam em 24 bits, porque anteriormente o Pro Tools 3 era 16 bits e 48 kHz. E o Pro Tools 24 veio já com a nova conversão para 24 bits, o que aí sim, né, o áudio digital começou a ter uma qualidade bastante boa, né, e muitos produtores e muitos estúdios começaram a migrar para o Pro Tools 24, né, e deixar suas máquinas de 2 polegadas de fita, né, para trás. Aí em 99, Pro Tools 24 Mix, já trabalhando com 64 canais, né, com placas dedicadas também. E em 2001, eles acordaram para o mercado de home studio, né? Ou seja, eles viram que o home studio era uma realidade e que precisava ter um sistema e um equipamento produzido e projetado especialmente para essa demanda. Ou seja, sistemas com preço acessível, com um custo-benefício, né, compatível, né, com o home studio, ou seja, press já na interface, para que quem comprasse uma interface não precisasse comprar mesa, né. Então, eles começaram a desenvolver isso e criaram a Digi 001. Né? Tinha uma plaquinha pequenininha dentro do computador e uma interface externa com 8 entradas e 8 saídas. E funcionava com a CPU do computador, ou seja, não tinha processadores nas placas para fazer o trabalho do áudio. Tinha apenas a CPU do computador para fazer esse trabalho. Os computadores já tinham evoluído um pouco, então já conseguiam dar conta de trabalhar pelo menos com 8 canais. Aí lançaram a M-Box também, com 2 canais, e em 2003 a Digi 002, né, 24 bits, 96 kHz, Digi 002 com 8 inputs e 8 outputs. E só fazendo uma pausinha aqui, só para explicar uma coisa para vocês. A gente tem 2 tipos de sistema de gravações digitais. Ou seja, 3 tipos atualmente. Né? Um é nativo, ou seja, quem faz o trabalho todo de processamento de áudio é a CPU do computador, ou o processador, que são aqueles que a gente chama de i5, i7, 4 núcleos, 8 núcleos, enfim. São esses componentes, é esse componente do computador que faz todo o trabalho de processamento do áudio, que dá suporte para o processamento dos plugins, o streaming do áudio, de entrar e sair, e as interfaces nos quais esses computadores estão ligados, eles têm apenas os conversores, né, AD e DA. E, normalmente, tem os prés também, porque como é uma solução para home studio, então já incluem os prés de microfone. Né? 2 ou 4 prés, enfim. Ou 8, como tem tem interface que a gente tem lá no Studio 5, tem 8 prés. Então, não existe nesse tipo de sistema placas internas no computador com um processador dedicado para áudio. Quem faz o trabalho é a CPU do computador. Tá claro isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão me ouvindo?
só o Fernando está respondendo aqui. Está todo mundo dormindo aí. Está baixo o som? O som está no volume máximo aqui. Vê se não é aí alguma coisa relativa ao volume da sua máquina, Julieta. Vê se não precisa aumentar o volume aí. Bom, vocês vão me falando aí sobre o áudio, tá? Se está dando certo. Bom, o que mais a gente tem aqui? A gente tem um outro sistema que chama WAD. Vocês conhecem esse sistema da Universal Audio? Chamado WAD? Alguém já viu isso? Então, eles inventaram uma história que é a seguinte. Para não ter placa dentro do computador, porque para ter placa de processamento dentro do computador, o que precisa ser feito? Precisa de um computador desktop, que tem espaço para isso. Em um laptop é impossível colocar uma placa lá dentro. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma interface com processadores de áudio dentro da interface. E isso é conectado a um laptop. Não, o WAD quer dizer Universal Audio DAW. Ou seja, o A quer dizer Universal Audio. E colocaram os processadores dentro da caixinha, dentro da interface. Só que esses processadores só funcionam com os plugins da Universal Audio. Né? Então, essa é uma solução externa, né, mas que inclui processadores dedicados dentro da interface. Okay? Diferente do primeiro caso, né, onde a gente tem não, o processador do computador é quem faz o trabalho de processamento de áudio. Ok? Tá clara essa diferença? Nativo, a CPU faz o processamento de áudio. Na WAD, quem faz o processamento dos plugins são os processadores que estão dentro da interface externa. Tá? E por isso podem ser usados para laptop. Ok? E o terceiro tipo de sistema é o HD, ou placa de processamento dedicada conectada às interfaces. Ou seja, aquele sistema lá de 90 e poucos, 1990 e pouco, de colocar uma placa dentro do computador para que ela funcionasse dedicada, né, com processadores dedicados, né, ao processamento de áudio, existe até hoje. Né? Então, para que essas placas sejam utilizadas, é preciso que o computador ou tenha espaço interno, né, ou podem se usar alguns chassis de expansão, ou seja, é uma caixinha onde você coloca as placas e isso é ligado via Thunderbolt no computador. Qual que é a vantagem desses sistemas? Poder de processamento, ou seja, isso envolve não só um número de canais acima de 260 canais simultâneos, né, assim como conexão de interfaces de 8 a 16 canais, né, e podendo ter aí, né, várias interfaces conectadas, chegando a 64 inputs simultâneos, enfim. Ou seja, é um sistema para estúdio de grande porte. Okay? Não é um sistema para home studio, mesmo porque ele tem um custo alto, né, porque envolve placas, envolve interfaces de alta resolução, enfim. Né? Então, esse é um sistema onde temos placas de processamento dedicadas além, né, da CPU interna. Então, a CPU interna do computador funciona também e em conjuntamente com
as placas de processamento instaladas dentro da máquina. Vocês têm que abrir a máquina e colocar a placa lá dentro. Ou usar uma caixinha externa para colocar as placas. Tá? Deu para entender mais ou menos como é que é a arquitetura desse sistema? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou aqui na internet. Vou colocar aqui. Então vamos ver aqui como é que é esse Platus HD aqui. Isso. Essa imagem aqui acho que dá para ter uma ideia de como é que isso funciona. Vocês conseguem ver essas duas placas aqui? Tem duas placas aqui que são instaladas dentro do computador. Essas são as interfaces. Então essas interfaces são ligadas nessas placas e essas placas colocadas dentro do computador. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem legal aqui. Essa placa aqui vai dentro do computador e ela tem até um ventilador aqui, né, que esquenta tanto os processadores. Então aqui é que funciona, né, dá suporte para o processamento dos plugins. E isso é instalado dentro do computador. Né. A WAD é isso aqui, ó. É uma interface que tem um controle e tem processadores aqui dentro. Né? Tem controle de volume, você liga isso aqui, tem saída de fone, uma entrada de linha e você liga isso no computador. Okay? Tem versão USB e tem versão FireWire. As melhores são as FireWire, que é um tipo de conexão melhor, né, do que... Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou destacar essa janela aqui, ó, que aí fica melhor para mim trabalhar. Só um segundo. Isso, aí eu vejo aqui, ó, quando vocês fazem as perguntas, eu vejo aqui na lateral. Então, como eu estava falando, FireWire é obviamente uma conexão melhor, né? Para muitos canais o USB acaba não dando conta. Tá? Então, voltando lá para onde a gente está. Então, são três tipos. Aquela que a CPU do computador faz todo o trabalho, a WAD, que é híbrida, ou seja, é ligado ao computador, é externa, uma caixinha externa ligada ao computador, onde na caixinha, além dos conversores, tem CPU. Então, deixa eu escrever aqui. Internos mais DD. Opa! E o terceiro caso são os computadores, os sistemas que trabalham com placas de processamento dedicadas conectadas às interfaces. Ou mais canais. Ok?
Então a gente tem esses três tipos de sistemas. Tá? Obviamente, o primeiro é o mais barato e o último é o mais caro. Okay? Ficou clara essa diferença aqui dos sistemas para vocês? Por que eu acho importante vocês entenderem como isso aqui funciona? Porque a hora que vocês entrarem no estúdio ou tiverem contato com o equipamento e tudo mais, vocês têm que saber né? O que esse equipamento pode fazer e até onde vocês podem chegar, dependendo do que vocês têm aí para trabalhar. Né? Que não necessariamente é o que vocês vão comprar, mas às vezes você vai num lugar que tem o equipamento e você precisa saber como é que ele funciona. Então é importante você entender como os tipos, né, que estão disponíveis hoje em dia. Ok? Só uma observação. Além dessas diferenças básicas aqui que a gente está vendo, os conversores dessas interfaces, né, obviamente um conversor de uma interface desse primeiro tipo aqui, que é uma interface de home studio, a qualidade, obviamente, é inferior do que a qualidade de um conversor de um sistema HD. Ok? É compatível. Né? Então, obviamente, os componentes e o projeto de um conversor de um sistema profissional para estúdio de grande porte é um conversor de muito melhor qualidade do que um conversor para um sistema de home studio. E assim por diante. Né? E esse aqui melhor do que o anterior, e esse aqui é melhor do que os outros. Ok? O que quer dizer isso no final das contas? É a qualidade da conversão, ou seja, como ele converte o som analógico em digital. Okay? Julieta está ouvindo agora numa boa? Colocou o fone e melhorou? Legal. Ó, vocês fazem perguntas aí quando... Né? Vocês fazem perguntas aí, se vocês não forem entendendo alguma coisa, vocês vão me perguntando, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho de computador. Quem que tem computador para trabalhar com áudio? Vocês têm o quê? Laptop ou desktop? PC com bom processador ou com mau processador. Ou seja, um computador. Né? Porque tem gente que tem um PC, tem com uma CPU mais lenta, tem gente que tem uma CPU melhor, desktop, MacBook, Mac Mini, enfim. Né? Aí varia, cada um tem alguma coisa. Né? Mas quero saber se vocês têm computador para poder trabalhar com áudio. Quais são as dificuldades que vocês normalmente têm com os computadores? Tá bom, Matheus? E o computador funciona bem? Quero saber se... a pergunta é a seguinte. Quem de vocês tem um computador, né, que seja respondendo, e quais os problemas que normalmente vocês encontram quando vocês estão trabalhando com áudio?
problemas relacionados ao computador ou à interface. Latência. O que mais? Às vezes quer abrir um sampler e não consegue. Ou às vezes você vai abrir muitos plugins e chega uma hora que fala que não consegue mais. Tipo, um limite. Tá, lentidão no sistema, né? Por causa do HD mecânico. Fernando já teve problema com a RAM? Que tipo de problema? Aí você fecha e abre de novo. E aí funciona. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre computador. Né? Ou seja... Professor, Oi. também. Desculpa, eu cheguei atrasado. Eu queria só saber esses componentes importantes do computador que você colocou aqui, CPU, processador i7, HD, eles são necessários para quê mesmo? Desculpa, só para eu entender. Então, vou falar sobre cada um deles. Ah, beleza, valeu. Para vocês entenderem o que cada um faz no processamento de áudio. Tá? Bom, eu coloquei aqui i7, isso aqui é um exemplo. Tá? Poderia ser i5, enfim, né? Só para falar de processador. Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem os i5, i7, tem o i9 já, ou seja, vários núcleos, né? Os processadores hoje em dia estão muito evoluídos, né? E eu diria que para áudio assim eles estão sobrando no que diz respeito ao poder de processamento. Então hoje em dia você tem, né, laptops que abrem 150 canais, né? Dão play em 150 canais de áudio, enfim, né? A coisa está muito desenvolvida no que diz respeito à CPU do computador. Muitos plugins, enfim, mais do que o necessário, né? Claro que tudo tem um limite, né? Pode ser o melhor MacBook Pro, né, da Apple, mas ele tem um limite, ou de canais, ou de processamento, enfim, é um limite físico, né? Então o processador ele faz o quê? Ele, como diz o nome, ele processa, né? Então ele faz conta. É o que ele faz, contas, né? Matemáticas. Então, através, né, das programações dos softwares, né, das instruções, né, que a gente chama, ele faz contas. Então ele pega um áudio e quando você equaliza, o que ele faz? Ele pega aquele áudio original, faz uma conta, né, com a equalização que você está pedindo, né, na tela, no software, e muda em tempo real o som daquele áudio. É isso que o processador faz. Ele é o responsável por fazer essa mudança. Tá? Então ele é o cara que fica trabalhando lá, né, esquentando, consumindo energia, né? E obviamente, quanto mais poderoso ele for, mais contas simultaneamente ele pode fazer. Ok? Bom, o fato de ele, processador ou CPU, ser potente, não significa que só ele pode dar conta de tudo, né? Porque ele depende de outros componentes do computador, né? Como, por exemplo, memória RAM, né? O que é a memória RAM?
Memória RAM é uma memória sólida, né, de troca rápida, ou seja, em vez de o sistema ir até o HD e ler, né, direto no HD determinados arquivos, esses arquivos já ficam armazenados na memória RAM para que sejam lidos ou processados, ou o arquivo processado já fique guardado ali, né? E quando você dá play, você consegue ouvir imediatamente. Tá? Então, o sistema não precisa ir lá na HD buscar informação. A informação já está na memória RAM. O Fernando está colocando aqui Random Access Memory, ou seja, acesso randômico, né, de memória. Ou seja, tudo fica guardado ali. Quando você carrega, por exemplo, uma livraria, né, ou um timbre de uma livraria, né, no software, ele fica na RAM. Né? Quando você toca no teclado, ele já está ali na RAM, ele toca imediatamente. Ele não vai buscar isso lá no HD. Não toca diretamente do HD. Né? E, obviamente, isso foi... Isso, enfim, não só para áudio, mas, né, porque a gente, né, que é o nosso assunto aqui, que é o áudio. Né? Isso também serve para vídeo, serve, enfim, para desenho, para uma série de outros tipos de área, né, de processamento. Então, quanto mais memória RAM você tiver, mais arquivos você pode ter, né, com acesso rápido. Então, por isso que os softwares, né, que carregam muitas livrarias, né, softwares de produção, Logic, por exemplo, né, que é um software bastante usado para produção, né, precisa de bastante memória RAM. Para quê? Para que fique tudo guardado ali. Né? E quanto mais coisas estiver guardado ali, mais acesso rápido você pode ter. Então, para áudio, né, para imagem, quanto mais memória RAM você tiver, melhor. Porque mais poder de acesso em tempo real, né, a arquivos processados você tem. Então, se a CPU é um componente que tem poder de processamento, isso que a CPU processa precisa ter espaço aqui para a memória RAM guardar. Então não adianta você ter um superprocessador com 4 GB de memória RAM, né, porque ele não vai ter onde guardar isso aqui. Então, a memória começa a atrapalhar o sistema, porque a CPU faz, mas não vai ter onde guardar. Né? E aí começa a relação entre as partes do computador. Por exemplo, o HD, que é o hard disk, ou seja, ele é físico, né? Ele tem um disco, e esse disco, vamos ver aqui, hard disk. Ó, imagem de um hard disk. Tem um disco de metal onde é gravado magneticamente os arquivos, e tem uma agulha leitora que lê esses arquivos. E tem uma agulha, e você pode ter 1, 2, 3, 4 discos aqui dentro. Ó, aqui são 2 discos. Enfim, você pode ter vários discos. Então tem uma agulha que lê em cima, tem uma agulha que lê no meio, entre um disco e outro, a parte de baixo desse disco e a parte de cima do disco de baixo. Ou seja, ó, aqui tem vários discos, tá vendo? São 3 discos aqui, ó. Ou seja, é mecânico o processo. Então aqui envolve, né, um motor elétrico, né, sistema de alta precisão, o espaço em que a agulha fica em relação ao disco é muito pequeno, né, e a velocidade com que esse disco roda também
determina muitas vezes qual é a capacidade de velocidade de leitura e de gravação, né? Ou seja, o que a gente tem num hard disk, a gente não tem num SSD. Por quê? Porque todo esse processo aqui mecânico, ele é feito eletronicamente dentro de um processador sólido. Então, não tem desgaste desse tipo, né? Ele não tem problema de cair, por exemplo, no chão, quer dizer, de uma certa altura, né? Como o HD, se ele cai no chão, se ele sofre uma batida, ele pode riscar, essa agulha pode riscar o disco. Em funcionamento, então, é mortal, assim, caiu funcionando, tchau, morreu, né? Ou seja, e a velocidade de leitura de um hard disk, ele é muito inferior à velocidade de leitura de um SSD. Quando eu falo leitura, eu estou falando gravação também, né? E a diferença é brutal, tanto que em vários tipos de computadores, né, laptop principalmente, quando você troca o HD pelo SSD, parece que você comprou um computador novo, porque a máquina ganha uma velocidade incrível. E o SSD, ele era mais caro, mas ele já começou a baratear. Ainda não é muito barato, mas já é mais barato, muito mais barato do que era. Então esse é um tipo de solução que funciona muito bem para quando a gente quer dar um upgrade no computador e deixar ele mais rápido, né? Troca o hard disk por um SSD. Então, dessa forma a gente tem, né, um processador mais rápido, com memória RAM, né, capacidade de leitura e de gravação, né, num SD mais rápido, ou seja, ele, quando você liga, o sistema operacional entra mais rapidamente, né, os programas abrem mais rapidamente, os plugins abrem mais rapidamente, ou seja, o sistema de troca entre a memória RAM e o SSD é muito rápido, porque o SSD é sólido e a RAM também é sólido, né? Então aí você já cria uma velocidade, né, de transmissão de dados bastante alta. Okay? Agora, tudo isso precisa aparecer na tela, né? E muitas vezes, quando a placa de vídeo é lenta, o que acontece? Enquanto não aparece na tela, o processamento não se completa, né? Ou a tarefa pedida não se completa. Então a placa de vídeo também tem que ser uma placa de vídeo com bastante memória, né, que a gente chama de VRAM, que é o tipo de memória para vídeo, né, para atualização de tela. Então, se a placa de vídeo é uma placa de vídeo muito lenta, ela também atrapalha todo o processo. E tudo isso, obviamente, fica instalado num componente chamado placa-mãe, né, que a gente conhece, já ouviu falar, enfim. E essa placa-mãe, nela, né, existe o trânsito de dados entre os componentes. Os componentes que eu digo são esses daqui, né? Isso é a frequência com qual os dados transitam, né, dentro da placa, que são os megahertz, né? Então, se aqui, né, a placa-mãe tem a placa-mãe, ela também tem para ela, né, funcionar, ela tem uma CPU própria, que não é a CPU do computador. É uma CPU própria que faz o gerenciamento do funcionamento da placa-mãe e o ajuste entre a comunicação de todos os componentes que estão instalados na placa-mãe. Tá? Então, essa placa-mãe precisa ter
uma velocidade de transmissão de dados que consiga servir a todos os componentes. Ok? Então, ela é que serve de suporte para que todos se comuniquem. Se a frequência de trânsito, né, de dados for aqui lenta na placa-mãe, vai atrapalhar o processo de todo mundo aqui. Ok? Então, por que eu estou explicando isso aqui? Porque é importante a gente entender qual que é a função de cada componente no computador, né? O que cada um faz quando a gente pede uma tarefa, né, de processamento ou de edição, enfim. Né? É importante a gente saber a função de cada um deles. Sabendo isso, a gente pode saber qual que é o componente, às vezes no computador, que está atrapalhando o processo, né, integral, né, do sistema. Okay? Porque isso aqui tudo tem que estar funcionando, tem que ser coerente. Não adianta ter um processador super, né, com pouca memória RAM. Né? Ou então ter tudo bacana e tal e um HD lento. Ou seja, tudo precisa ser compatível entre si. É um conjunto, né, de componentes que tem que funcionar de forma ajustada e integrada para que você tenha uma boa resposta dele, né, e tenha poder, né, para fazer o que você precisa fazer. Ok? Legal? Vocês entenderam aí? Interessante para vocês saberem isso? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre o componente? Julieta, tem alguma dúvida? Você escreveu eu? Sim, tem como fazer isso. Qual é o máquina que você tem? Em 2009. Ele é 13 ou é 15 polegadas? Então, você pode fazer o seguinte: você pode tirar o leitor de CD, né, vende, né, um chassi de onde você pode vende um chassi onde você pode colocar, né, o SSD, que é do mesmo tamanho do CD, do leitor de CD ou DVD. Então você tira um e coloca o outro, aí você fica com o SSD e o HD. Tá? O ideal seria trocar o HD pelo SSD. Né? Por quê? Porque aí você fica com o sistema operacional e todo o trânsito de, de dados num SSD. Só que um SSD de 512 gigas, né, custa mais caro. Né? Então o que muita gente faz é colocar um SSD menor no lugar do CD, do drive de DVD, de CD, né, só para o sistema operacional, né, e manter o HD original da máquina para guardar arquivos. Então, com isso, você tem uma máquina mais ágil, né, porque o sistema operacional está rodando no SSD, mas tem espaço de armazenamento no HD original. Entendeu? Mas isso é bem fácil. Eu fiz isso em vários computadores, enfim, isso é um negócio relativamente fácil de fazer. Deixa eu ver quem mais perguntou alguma coisa.
Matheus perguntou sobre placa de áudio, né? Eu diria o seguinte, que hoje eu acho que o melhor custo-benefício são as placas da Focusrite. Tem a Safiri, deixa eu entrar aqui na página. Coisa diferente aqui. Já está caindo direto, eu não quero que caia no Google. Então, ó, essa aqui é uma Scarlett, né? Que tem apenas um pré, né? É a mais simples delas. A qualidade é muito legal, né? E tem outro que é a Scarlett 18i8, que tem 4 entradas, 4 prés, né? Que pode ser tanto microfone quanto line, né? E deixa eu ver se tem mais algum outro modelo aqui. Tem a 1820, né? Que são 8 inputs. Octopré não. Essa aqui é muito legal, que é a Scarlett 8 canais. Então vai desde a Safiri, né, de um canal até a Scarlett de 8 canais, né, que pode expandir também para mais 8. Okay? Então, o melhor custo-benefício do mercado hoje em dia, né, com qualidade e preço, são as interfaces da Focusrite. Okay? O Elias tem esse legal, né? Gosta mesmo? É boa mesmo. É uma ótima opção, né? Agora, se você quiser algo parecido, por exemplo, com a WAD, aí você vai gastar mais, mas aí você vai ter lá dentro os processadores, né, para abrir os plugins da Universal Audio. O WAD, Universal Audio WAD Down. Francisco está perguntando do Catalina. A Behringer funciona direitinho. Obviamente não tem uma qualidade de conversão muito legal, porque é uma interface barata, né? Então, o equipamento entrega o que é possível a partir do preço que ele custa, né? Então não dá para ter uma coisa muito boa, uma interface muito barata.
Mas, para quem está começando, não tem problema, porque a qualidade de som vai fazer diferença na hora que você começar a produzir profissionalmente, enfim. Então, Behringer está valendo também. Francisco está perguntando da última atualização, o Catalina. Né? Bom, o Catalina, a grande diferença dele hoje em dia é que, o diferencial, né, é que somente programas de 64 bits funcionam nesse sistema operacional. Tudo que não é 64 bits não funciona mais. Então, quando você faz um upgrade para o Catalina, tudo que é 32 bits para de funcionar. Então precisa tomar muito cuidado com essa atualização para não perder programas importantes aí que não vão funcionar no Catalina. Então tem que prestar atenção nisso, fazer uma pesquisa antes para saber quais são os programas que são 32 bits ou 24 bits ou 64 e para poder determinar se você pode ou não fazer a atualização para o Catalina. Bom, com isso, o que acontece? O programa, o sistema operacional fica muito mais ágil e o poder de processamento dos programas também melhora muito, porque eles são 64 bits puro. Então, eu tenho uma máquina com Catalina e outra máquina com o OS anterior. Porque eu tenho programas que precisam rodar que não são puros 64 bits. Mas eu percebo que o sistema operacional de 64 bits puro, ele é muito mais ágil e funciona com muito mais rapidez. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. O Elias falando que perdeu o vocal synth, né? Porque ele não era 64 bits. Então, por exemplo, se você às vezes tem sei lá, um Live muito antigo, ele vai parar de funcionar, um Logic antigo também, enfim. Né? Precisa prestar atenção em relação a isso. O Elias pergunta se o Scarlett funciona. Na verdade, assim, enquanto tem o drive para o hardware, né? Ou seja, Scarlett, se tiver o drive para o Catalina, ela funciona. Se não tiver ainda, ela não vai funcionar. Então, isso também é algo que precisa prestar muita atenção, porque às vezes a interface é muito antiga e eles param de fabricar o drive compatível com o sistema operacional novo. Então, a interface, ela, na verdade, ela funcionaria. Mas como não tem o drive, né, para ela, o que acaba acontecendo? Ela para de funcionar porque esse software que faz a conexão do hardware para o sistema operacional não funciona em 64 bits, é apenas em 32. Né? Eu, por exemplo, tenho uma MBox 3, que é uma interface da Avid super legal, de 2 canais, que tem um som fantástico, mas no Catalina já não funciona mais. Por quê? Porque a Avid parou de fazer o drive para o Catalina, para a MBox 3. Então também tem que prestar atenção com relação aos drives e só fazer essa troca quando tiver um drive disponível. Ok? Mais alguma pergunta sobre esse assunto aí? Bom, então, acho que demos uma passeada legal aqui, né, em como as coisas funcionam, ok? Então agora a gente pode fazer um intervalinho, podemos fazer um intervalinho de 20 minutos, para todo mundo levantar, tomar um café, né, alguém comer alguma coisa aí, e a gente volta, ó, são 10h20, a gente volta 10h40, ok? Eu vou ficar aqui na sessão, eu só vou fechar o microfone e a imagem, mas estou aqui, tá?
Então, não precisa sair da sessão, né? Pode ficar aí na sessão e só fecha o microfone, enfim. Ok? Até já, então. 2000 years later. Ó, eu vou falar sobre tipos, tá? E também vou falar os atuais e os que substituíram os antigos, tá? Bom, então, aqui a gente tem tanto conexões digitais quanto conexões analógicas, né? Alguns usados para áudio, outros usados para vídeo, enfim. E, na verdade, a tendência é que as conexões sejam usadas que sirvam para várias aplicações, né? Então, como é o caso do atual USB-C, né? Hoje em dia, ele serve para várias aplicações, enfim, como é a tendência do que vem, né, acontecendo na história das conexões. Não, Julieta, voltei agora. Não está atrasada, não. Vou falar sobre conexões, tá? Bom, então, conexões de áudio. A gente começa lá pelos plugs, né, os P10 e os jacks. Mariana, eu vou falar sobre conexões. Então, a gente tem aqui, ó, jack são as fêmeas e os plugs os machos, tá? Jack a gente chama sempre a conexão fêmea dos TRS e dos TS, né? Que quer dizer TRS, Tip Ring Sleeve, né? Tip é a ponta, o ring é o centro e o sleeve é a primeira porção, ou a última, né? Esses daqui são P10 balanceados, ok? Que precisam ter jacks também balanceados para receberem essas conexões. Para que a gente usa os TRS? Para conexão de caixas, conexão, às vezes, de teclados na interface. Normalmente as interfaces têm os jacks balanceados, tá? Para que vocês usem isso de forma balanceada. E plug, o jack é importante que seja balanceado, porque isso evita também muita interferência, né? Conexão de caixa. Vocês já ouviram aquela velha e boa história do rádio no monitor, né? Ou no fone de ouvido, já ouviram isso? Então, o balanceado, a probabilidade de evitar interferência no cabo é maior, tá? Esse TRS aqui, ele, microjack, na verdade é o P2, né? Very bom, conhecido, P2, né? Que é o plugin do fone, né? E das saídas de áudio do computador, né? Também balanceado, tá? Aliás, eu diria o seguinte, não é que ele é balanceado, ele tem 3 aqui, estágios, porque ele é estéreo, e não porque ele é balanceado. Então a gente tem um canal na ponta, um canal no meio e o terra no terceiro estágio, ok? Por isso que ele tem 3 estágios. O TS, que é um P10 que não é balanceado, só tem o tipo sleeve, ou seja, ele é usado para quê? Para fazer conexões para guitarra, né, contrabaixo, funciona para teclado também, né, é uma conexão analógica, né, desses instrumentos.
Também funciona para mixer, né? Se sai do mixer, entra no pré, né? Inline, enfim. Então, eles podem ser balanceados, né? E podem ser ou estéreo, né? Como é o caso do P2. Então, ou pode ser não balanceado, P10 também, ok? Tudo bem até aqui? Deu para entender essa história do balanceado e do estéreo? Beleza, então vamos seguir aqui. Aí a gente tem XLR, macho e fêmea. Macho ele tem as pontinhas lá dentro e fêmea tem os buraquinhos. Okay? Então, quando a gente pega um cabo de microfone, a gente vai ter macho numa ponta e fêmea na outra. Tá? As entradas, né, normalmente, são fêmeas e as saídas são macho. Okay? Aliás, ao contrário, desculpa. As entradas são macho e as saídas são fêmeas. Desculpe, de novo. As saídas são macho e as entradas são fêmeas. Ok? Então isso a gente vê nas interfaces também, nos prés das interfaces. Né? Muitas vezes vocês têm lá XLR e tem também o TS, né, separado. Ou então tem um negócio chamado, deixa eu ver se tem aqui, um negócio chamado Combo Jack. Deixa eu ver se eu acho aqui na... É esse conector aqui, ó. Você pode colocar o P10 aqui no meio ou colocar um XLR também no mesmo conector, né? Isso é fantástico, por quê? Porque você não precisa ser, com um jack só você resolve as duas situações e economiza espaço no painel da interface. Tá? Então, na verdade, isso foi desenvolvido por conta disso. Esse conector aqui é bastante útil no caso de economia de espaço. Né? Ok? Bom, aqui ele está falando de um mini plug para laptop, para microfone e para headphone. Tá? Que a gente já falou aqui no micro jack, né? São os famosos P2. Ok? Beleza? Então isso aqui é estéreo, tá? Isso aqui não é balanceado. Ok? Bom, seguindo. A gente tem um cara chamado Toslink, ou Optical Audio. Vocês já ouviram falar nisso? Esse tipo de conexão ótica. Então, aqui no meio é uma fibra ótica, ou seja, aqui, ó, no centro do plug, se você olhar o centro do plug, se ele estiver ligado na outra ponta, você vai ver que é vermelhinho, ou seja, aqui passa luz, né, que é o suporte para a transmissão de dados via ótico. Tá? Chama-se Toslink. É aquela velha e boa conexão óptica. Tem também, se vocês olharem no receptor da NET, por exemplo, vocês vão ver que tem essa portinha lá atrás. Para quê? Para você ligar o seu home studio, o seu home theater
via ótico para comunicação do áudio, né? Receber o áudio em surround, sai do receptor da NET e entra no home theater. E essa conexão, obviamente, é uma conexão de muito boa qualidade. Okay? Então, se você tem essa possibilidade, né, de ligar o receptor da NET no seu home theater via Toslink, pode utilizar. Compra o cabo, né, que é um cabo especial, um cabo óptico, né, não é um RCA normal, e utiliza nessa conexão. Tá? Muitas vezes esse conector ele não é nesse formato, às vezes esse conector esse conector aqui ele é quadradinho como a entrada dele. Tá? E o cabinho, um cabinho fino que é o próprio cabo óptico. Okay? Isso também é usado para quê? Por exemplo, vocês lembram que eu estava falando dessas interfaces aqui, ó, para home studio? Você às vezes tem interfaces, né, de 8 canais, como por exemplo aquela que a gente tem lá no estúdio, que tem 8 canais, e eu posso ter mais 8 canais se eu ligar uma interface auxiliar, que dá mais 8 inputs. Então eu posso ter até 16 inputs numa interface de home studio, né, usando uma interface auxiliar. E essa comunicação é feita pelo Toslink, ou seja, aqui passam 8 canais de áudio via digital. Tá? Essa é uma opção bastante interessante para quem quer ter mais inputs simultâneos num sistema de home studio. Alguém já viu isso? Um sistema assim? Se a gente for lá no Focusrite, a gente vai ver umas interfaces chamadas Octopreg, quer ver? Vou colocar aqui. O que é o Octopreg? Ele é uma interface que tem press e que dá mais 8 canais para uma Scarlett, por exemplo, ou uma Scarlett. Então, 8 canais da Scarlett e mais 8 dessa que você conecta via cabo óptico na interface principal. Ela não pode ser conectada diretamente, muitas vezes, as interfaces auxiliares, né? A Focusrite tem, a Universal Audio também tem, a M-Audio também tem, Presonus também tem esse tipo de interface auxiliar, e dá mais 8 canais para sistemas de 8 canais de home studio. Okay? Bom, seguindo. Ó, vocês vão tendo dúvidas, vocês vão perguntando, hein? Tá? VGA, que é uma conexão de vídeo, que é a conexão mais antiga. Depois a gente tem digital, que é uma conexão de vídeo digital. Vocês já devem conhecer isso aqui, VGA e digital. Né? E o HDMI, que é o formato mais recente, onde passa HD, né, vídeo HD, e áudio também. Aqui no VGA e no digital só passa a imagem. No HDMI passa a imagem e áudio. Ok? Muitos dos computadores já têm essa saída aqui. Essa digital é DVI, Gabriel, é isso aí. Tá? Tem, às vezes, computadores que têm o VGA
e tem computador que tem saída Thunderbolt, e aí você coloca um adaptador para DVI ou para HDMI, e tem computador já com DVI, com HDMI. Né? Então, é assim que são as conexões de vídeo atualmente. Tá? E normalmente, agora atualmente, mais recentemente, não tem mais isso aqui. Tem saída Thunderbolt, porque da Thunderbolt você pode, com um adaptador, ter saída para HDMI ou qualquer um desses formatos aqui. Okay? Bom, agora o velho e bom RCA, vocês devem conhecer, né? Muito usado nos tocadiscos, né? Onde a gente tem o positivo no centro e o negativo no anel externo. Né? E os plugs são esses e os jacks são as fêmeas, são os que tem em cima. São dois polos apenas. Tá? É um tipo de conexão mais frágil e mais limitada, mas é analógica. Okay? Existe algum tipo de conexão digital que use RCA? Sim, existe uma conexão chamada SPDIF, SPDIF, que é uma conexão digital que leva um canal, que leva um par de canal e traz um par de canal. Então você pode ter uma interface com SPDIF out e SPDIF in, e cada cabo leva um par de canal digital, LR, ou output, e o outro par input. Tá? Então esse é um tipo de conexão que às vezes você usa, se tem na interface, você usa isso para ligar no, sei lá, um CD player, por exemplo, um DVD player que tem SPDIF. Alguém já viu isso? Esse tipo de conexão? SPDIF? SPDIF? Então, RCA pode ser usado tanto para analógico quanto para digital. Okay? Por isso que eu falei do SPDIF. PlayStation tinha, né? Isso foi substituído pelo Toslink, né? Que é uma conexão ótica de melhor qualidade. E essa conexão aqui que o Fernando está falando, pelo PlayStation 2, é de áudio, SPDIF digital. Tá? Quando eu fazia masterização com aquela placa Audio-Media 2, né, que eu falei na historinha lá, eu ligava o DAT, que era um gravador digital de 2 canais, que usava uma fitinha pequenininha, né, que era usada em câmera DV, né, de vídeo, e a conexão entre um e outro era SPDIF. Então usava um par de cabo RCA, um de input e outro de output, para fazer a passagem do áudio da placa do DAT para a placa e da placa para o DAT, tudo em digital, né, para não reconverter para analógico para fazer a transferência. Ok? Bom, o display, na verdade, é o HDMI. Aliás, desculpe. Display é uma antiga conexão da Apple para monitor. Depois veio o mini display, que é, na verdade, a mesma conexão do Thunderbolt. Eles usaram o mesmo formato para poder transformar, né, de mini display para Thunderbolt. Ok? Esse vídeo, que é uma conexão de vídeo, né, tem 4 pinos aqui dentro, in e out, né?
Isso tinha em DVD player, né? Coaxial TV, né? Isso aqui também é algo que tinha nos conversores, nos receptores da NET e nas televisões, que não existe mais, Coaxial TV, né? E esse F-Connector é o que o Fernando está falando aqui, conexão antena de TV, que é hoje em dia utilizado muito em sistemas de vídeo, né, para ligar equipamentos de vídeo, né, esse F-Connector, e também foi utilizado em sistemas de sincronia, né, de aparelhos. Que antigamente a gente conectava o Pro Tools ao gravador de fita de 2 polegadas e um controlava o outro através de um sistema chamado Master Sync. E aí eu usava esse tipo de conexão aqui. Então se dava play no Pro Tools, a máquina de 2 polegadas também dava play. Era uma coisa impressionante, assim como mesmo naquele ambiente analógico tudo funcionava e os equipamentos conversavam, né? Muito legal. Aí veio o nosso amigo chamado Thunderbolt, né? Thunderbolt é uma conexão desenvolvida pela Intel, né, para transmissão de altas taxas de dados, né? 10 GB, 20 GB, 30 GB hoje, o Thunderbolt 3, que é a capacidade de transmissão de dados. É como se você tivesse o equipamento plugado na placa-mãe, né? Mais ou menos isso. Então, tudo que é Thunderbolt, né, tem um nível de conexão muito rápido. Além do fato de Thunderbolt poder ser utilizado para conexão de outros, com adaptadores, né, de FireWire, de USB, de Ethernet, de monitor, via HDMI, enfim. Então ela é multifuncional, Thunderbolt, e é uma conexão de alta capacidade. Sim, dá para ligar no Thunderbolt. Por exemplo, quando eu estava falando daqueles sistemas HD, né, que podem ser utilizados, né, esses sistemas aqui, ó, eles podem ser utilizados em chassis de expansão. Estava querendo dizer o seguinte, isso aqui, ó. Isso aqui é um chassi de expansão, ó. Essa caixinha aqui. Tá? Então, como é que isso funciona? Você coloca as placas dentro dessa caixinha aqui e ela se conecta ao computador via Thunderbolt. Tá? Então, você põe as placas aqui dentro e liga no computador via Thunderbolt. Num laptop. Então, você pode ter um sistema. Deixa eu ver se tem uma foto melhor aqui. A traseira dela, né, que tem a saída, né, das placas. Isso pode ser ligado. Você pode ter um sistema HD no laptop. Né? E mesmo porque, por exemplo, houve uma época, a penúltima versão do Mac Pro, ele não tinha espaço para colocar placa, né? Então tinha que se usar o chassi de expansão para poder justamente colocar as placas lá dentro e ligar via Thunderbolt no computador. Ó, aqui é uma imagem interna. Aqui tem os barramentos, aqui você instala as placas, põe a tampinha aqui em cima e isso é conectado ao computador através dessa conexão aqui.
Ok? E aí, por exemplo, ó, placa de vídeo, processamento de vídeo, vai num chassi desse aqui externo e liga via Thunderbolt. Viu, Gabriel? Bom, a gente tem o mini DVI, né, que é uma conexão da Apple também para monitor, e tem um cabo MIDI. Eu não sei se vocês conheceram o cabo MIDI. Conheceram o cabo MIDI? Ou já conheceram o USB direto, né, conexão de teclado? Vira o cabo MIDI. O cabo MIDI tem 5 polos, né? E ele tem fêmea e tem macho. E o cabo MIDI, na verdade, ele é macho nas duas pontas. E os jacks, que são as conexões, né, que recebem o MIDI, eles são os jacks, né, que são fêmeas. Okay? Então, quando a gente queria fazer um MIDI true, por exemplo, ou seja, a gente tem um teclado que controla vários outros teclados, a gente usava o cabo MIDI. O Juliette está falando que tem USB e tem MIDI, é isso? Legal. Isso é legal, porque aí você pode fazer MIDI true. Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui a gente tem um plug DVI, que é essa conexão aqui, na verdade. Os DVI jacks, que são as fêmeas que ficam, né, na verdade, lá no painel, né, traseiro ou lateral do computador. Né. E aqui tem vários tipos de DVI. Para ligar 2 monitores, um monitor, enfim. Tá? E aqui a gente só não teve. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem esse cara aqui, ó. Esse aqui é o Toslink, também chamado ADAT, para ligar a interface principal, a interface auxiliar. Tem o FireWire. O FireWire, na verdade, ele é o quê? Ele é uma conexão de alta prioridade, né? Tem o 400 e tem o 800. 400 MB por segundo e 800 MB por segundo. E tem o famoso USB. Né? Qual que é a diferença, na verdade, do USB para o FireWire? Então vamos ver aqui. O USB. Ele tem baixa prioridade transmissão de dados. O 2 e o 3. E o USB-C também. Ou seja, o que acontece? Quando você liga uma interface USB, e o sistema operacional está, né, fazendo várias tarefas, o que acontece? Ele derruba a taxa de transmissão do USB. Por isso que gera o tal do delay na monitoração, que é a latência. Quem foi que falou de latência aqui atrás? Fernando, né? Por isso que acontece a latência, porque
Quando o sistema está fazendo outras tarefas, ele derruba a taxa de transmissão, então cria latência. Né? O que acontece com o FireWire? Ele, apesar, né, de ser às vezes mais lento, né, tem essas duas versões, né, tem o 400 e o 800. Ele faz o quê? Ele é estável, ou seja, pode acontecer o que acontecer, não cai essa taxa de transmissão de dados. Okay? Então, a vantagem do FireWire sobre o USB é essa. Apesar dele ser praticamente a mesma do 2 e do 3, por exemplo, né, velocidade, ele é estável, ou seja, por conta disso, ele não cria a latência. Okay? A Julieta está falando que não rola latência na Behringer dela. Esse PP que você fala é o quê? Então, toda interface que tem pré tem o Phantom Power. Agora, se você começar a abrir muitos canais e tudo mais, você vai perceber que a monitoração começa a apresentar um certo delay. Isso não é algo criado pela interface, isso é algo que é resultante do tipo de conexão. Né? Fernando está perguntando via USB, não entendi. É um conector que tem macho e fêmea. Entendeu? É esse tipo de conector aqui, ó. Então, na ponta dos cabos, né, tem esse aqui. Já deve ter visto esse cabo aqui. Né? E tem a fêmea que fica no equipamento. Tá? Esse aqui é o FireWire 400. Tá? O FireWire 800, ele é esse aqui, ó. Ele é quadradinho, tá vendo? Ou seja, é um formato mais rápido. Você pode colocar um adaptador do 800 para o 400? Pode. Ele funciona. Pode colocar do 400 para os 800? Pode, só que o equipamento tem que ser 800, senão ele vai rodar em 400 de conexão, ok? O seu PC, para você colocar uma FireWire, você pode fazer o seguinte, comprar uma plaquinha FireWire e colocar dentro do computador. Aí você vai ter as conexões FireWire lá e liga, se a sua interface for FireWire, você liga a interface na plaquinha, entendeu? Sua interface é FireWire? Então, para desktop, para computador que tem lugar para pôr placa dentro, né, você pode colocar uma plaquinha FireWire para ligar interfaces FireWire. Okay? Bom, vamos ver aqui o que mais a gente tem. O USB tem aquele USB que é quadradinho e o chatinho, né? Quadradinho normalmente você encontra ele em teclado, né? Por que é quadradinho no teclado? Para ocupar menos espaço. Tá? Vamos ver aqui o que mais a gente tem. SPDIF RCA a gente já viu, XLR a gente já viu.
BNC, que é aquele coaxial, a gente já viu também com outro nome. TS, esse quadrinho aqui, a gente já viu esses conectores aqui, ok? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Firewire. Esse aqui, ó. Thunderbolt. Apesar do Firewire, do Thunderbolt ser o mesmo conector do mini display, né, quando tem Thunderbolt, tem esse raiozinho aqui. Tá? Se a máquina é mais antiga e não tem o Thunderbolt, então é a mesma conexão, só que tem um outro símbolo aqui do lado, ok? Então só para saber quando é um e quando é outro. Às vezes você olha no seu computador e você fala, putz, eu tenho Thunderbolt, aí você vai lá, liga e não funciona. Por quê? Porque esse formato ainda era usado para ligar monitor. Ok? Vamos ver o que temos mais aqui. Esse aqui é o cabo do Thunderbolt. Julieta, tem na sua máquina o Thunderbolt ou é display? Então, você pode usar um conector, por exemplo, no Thunderbolt para ligar Firewire, se a sua máquina não tem Firewire. Mas eu acho que ela deve ter, se não me engano. É um Firewire 800, quadradinho, não tem? Nessa época tinha. E esse aqui é o conector Thunderbolt. Que no Thunderbolt 1, 2 e 3 é o mesmo conector. Só aumentou a taxa de transmissão. Você olha na lateral da máquina. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Na lateral da máquina aqui que você vai encontrar, né, se tem Firewire. Né? Normalmente nos Macs não tem Firewire, só nos mais antigos que o seu, você vai encontrar Firewire 400, mas depois já vem o 800, que é o quadradinho, que fica do lado dos USBs aqui, ó. Okay? Normalmente essa é a entradinha aqui, ó, ou essa aqui na ponta. Tá? Entendeu? Vamos ver aqui. Ó. Dá para ver aqui, ó. Aqui não tem. Vamos pegar um que tem aqui. Ó, Firewire 800, tá vendo? Ele é assim, ó. Quadradinho, tá vendo? Thunderbolt. E tem do lado, tem o sinalzinho aqui, ó. Firewire é esse trevo aqui. Né? Thunderbolt é o raiozinho, USB é essa conexão aqui, é esse símbolo. Né? Aqui é a internet e aqui é a alimentação. Sim, o Thunderbolt serve para isso, Francisco. Você pode colocar um adaptador e espelhar. Tá? Eu, por exemplo, eu uso o quê? Eu uso um laptop, né? Um MacBook Pro, fechado, com um conector que vai no Thunderbolt, um adaptador, e eu ligo o monitor
via HDMI. E aí eu deixo esse laptop fechado, como se ele fosse um desktop. Mas para ele funcionar assim, ele precisa estar ligado na alimentação, né? Aí ele pode funcionar fechado, e você com o adaptador sai do Thunderbolt, liga o HDMI no monitor e funciona como um desktop. Então, você não sabe porque você não liga muita coisa, Vinícius, mas na hora que você começar a precisar ligar muita coisa, agora você vai saber, né, o que pode ser útil isso, né? Porque às vezes você precisa ligar 2 monitores aí, como é que você faz? Enfim, aí tem que usar adaptadores, né? E isso ajuda bastante, porque aí você, numa máquina só, pode fazer vários tipos de conexão. Okay? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Todos os links a gente já viu. Bom, então é isso. Tá? Isso que a gente tem aqui para hoje. E eu acho que é um assunto bastante importante, porque como vocês lidam direto com o computador e com essa coisa digital, precisa conhecer um pouco, né? Conexões, computador, como é que funciona, qual é a conexão que deve usar, né? Então, assim, para conexões, só finalizando, né? Conexões de interface, a USB é o pior, FireWire melhor e o Thunderbolt o melhor de todos. Tá? E agora, o USB-C é o formato que é usado para dar saída, né, de tudo. Hoje em dia, nos MacBook Pro, por exemplo, você só tem USB-C. Né? Então, aí você precisa de adaptador para ligar FireWire, adaptador para ligar Thunderbolt, adaptador para ligar tudo. Né? Rafael comentou para comprar os MacBooks antigos. Então, eles têm o USB normal. O atual é o USB-C. Né? O USB-C é isso aqui, ó. Deixa eu ver o close aqui. Ele é redondinho, tá vendo? Nas bordas. É chatinho e redondinho nas bordas. Tá? Você pode ter numa ponta USB e na outra ponta USB-C. Né? E ele não é minúsculo, mas também é menor do que o USB normal. Tá? Ó, tem uma foto aqui. Esse é o USB-C. Tá? Então o USB-C, ele faz o quê? Ele dá a saída para todos os tipos de conexão, dependendo do adaptador que você usa, e passa corrente nele também. Ele alimenta HDs, né, com uma alimentação mais potente, por exemplo, do que FireWire e do que o USB normal. Né? Passa uma voltagem maior nele. Então ele tem uma capacidade de alimentar várias coisas simultaneamente. Né? Então a Mariana está falando que o dela é assim, né? Então, se tiver uma interface, você tem que ligar, tem que ser uma interface USB-C, então você tem que ligar na ponta, né, que vai conectar na interface, você pode usar um adaptador. Ok? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, mas essa conexão do celular não é USB-C. Ela parece, mas não é. Tá? Então, tomar cuidado para confundir
escondia as coisas aí, porque pode, né, queimar alguma entrada aí. Então, assim, conectores, eles estão localizados diretamente na placa-mãe. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você conecta ali, né? A maneira como você coloca o conector tem que ser delicado, porque se estragar, não tem jeito de trocar, porque aquilo está direto na placa-mãe. Aí tem que trocar a placa-mãe, tá? Então, é muito delicado essa coisa dos conectores aí, né? E como utilizá-los, não pode forçar, né? Tem que prestar muita atenção nisso, porque é muito delicado e quando dá problema, é um problema sério, porque aí envolve placa-mãe. Beleza? Mais alguma pergunta? Bom, gente, então é o que temos para hoje, ok? Espero que isso tenha, né, clareado aí muitas coisas para vocês. E a partir da semana que vem a gente vai ver, a gente já entra em microfonação estéreo e microfonação de bateria, tá? E enquanto a gente está nessa situação, eu vou disponibilizar esse material lá no Blackboard, tá bom? Agora, isso assim, qualquer dúvida, como vocês viram, é só você escrever o nome no Google e pedir as imagens. Aí você vai ver, isso está bem fácil de achar. Mas eu coloco lá para vocês essas imagens aí, porque aí vocês guardam e usam quando precisarem. Tá? Então, semana que vem a gente vai ver microfonação estéreo e vai ver também gravação de bateria. Enquanto a gente estiver na situação de aula online, que parece que vai permanecer durante algum tempo, eu vou passando os conteúdos para vocês. Aqui a gente vai se virando aqui como pode. Tá? Espero que a aula tenha sido legal, que vocês tenham aproveitado bastante. E, enfim, estamos aí, ok? E vamos ficar em casa, hein, gente? Vamos ficar quieto em casa, né? Porque é o único jeito de a gente combater isso. A gente não tem vacina, e principalmente quem tem pessoas idosas em casa precisa tomar muito cuidado, porque você pode ser um portador. Né? Vamos ficar em casa, ok? Vamos resolver isso da melhor forma possível, né? Tendo disciplina, né? E parar de zanzar na rua. Tá bom? Então é isso aí, gente. Então, uma boa semana para vocês e até semana que vem. Acabou! 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 É tetra! É tetra! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! O da cobrança dos pênaltis!